Olá! Olá, meus amores, aqui é a tia Verônica. Como vocês estão? Saudades. Estamos passando por um momento bem complicado, mas logo vamos estar todos juntos novamente. Esse é o nosso primeiro vídeo e vocês vão apenas nos escutar. Vamos apenas revisar o que já foi visto em sala de aula. Então, nós vamos começar nesse primeiro vídeo com os assuntos de adição, subtração e multiplicação, começando pela adição, que nós sabemos que a operação da adição representa duas ações, juntar e acrescentar. Assim, para resolvermos uma situação, precisamos juntar ou acrescentar, sabendo que trata-se de uma operação da adição. Lembrando que juntar é reunir quantidades no mesmo momento e acrescentar é reunir quantidades em momentos diferentes. Na adição, os números antes do sinal, os números de cima, no exemplo nós temos o número 234, ele é chamado de parcela. O número 148 também é chamado de parcela e o 382 de resultado. Então, a gente sabe que os elementos que nós adicionamos são as parcelas e o resultado da adição é chamado de soma ou total. Agora vamos relembrar as propriedades da adição. Vamos começar pela comutativa. Essa palavra grande, talvez desconhecida para alguns, quer dizer que a ordem dos números não altera o resultado da nossa continha, ou seja, a gente alterando as parcelas, o resultado continua o mesmo. Então, na propriedade comutativa, nós sabemos que a ordem das parcelas não altera a soma. Logo em seguida, nós temos a associativa. A associativa é quando obtemos o mesmo resultado juntando as parcelas em ordens diferentes, ou seja, a ordem que nós juntamos, as parcelas não altera a soma, ou seja, não altera o resultado. Espero que vocês leiam todos os exemplos que foram dados e os conceitos. Vamos para a próxima. A nossa última propriedade da adição é o elemento neutro, ou seja, o elemento neutro da adição é o zero, pois adicionando zero a qualquer número, o resultado sempre será o próximo número. Todo número que eu somar com zero, o resultado vai ser o próprio número. O zero não muda o meu cálculo, pois ele é um número nulo ou neutro. Agora, nós vamos para a subtração. Vocês vão ler o conceito e eu vou fazer um breve resumo do que está escrito. A gente sabe que a operação da subtração representa três ações: separar, tirar ou comparar. Relembrando que separar é escolher a parte de um mesmo grupo, tirar é diminuir uma determinada quantidade de outra. E comparar é identificar o que é necessário para se equiparem quantidades. Relembrando que minuendo e subtraindo e diferença são os termos de uma subtração. O minuendo indica o total do qual se subtrai determinada quantidade. O subtraendo indica o total a ser subtraído e a diferença é o resultado da nossa operação. Nessa parte, nós temos um problema que vocês vão resolver em casa com os pais, sem olhar para o nosso slide. Mesmo já estando respondido, vocês vão copiar no caderno e responder sem olhar e depois voltar no vídeo e conferir se o resultado foi o mesmo. Vamos agora relembrar um pouco da multiplicação. Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. O resultado da multiplicação de dois números ele é chamado de produto.
ao lado da adição, da divisão, da subtração e da multiplicação, a multiplicação é uma das quatro operações fundamentais da matemática. E sobre as propriedades da multiplicação, iniciando pela comutativa, eu sei que a comutativa é quando a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu tenho 3 vezes 9, que é igual a 27, e que eu vou multiplicar 9 vezes 3, também vai dar o mesmo valor, que é 27. Na multiplicação, nós podemos trocar os fatores de posição, mas o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, eu sei que na propriedade comutativa da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. E agora, em seguida, nós temos a associativa. Na associativa, a gente multiplica 3 ou mais fatores. Nós vamos inverter esses fatores, podemos colocar parênteses, mas o resultado sempre será o mesmo. Nós temos o exemplo aí de 3 vezes 5 vezes 7. Nós multiplicamos de 3 maneiras diferentes, colocamos parênteses e o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, eu tenho que lembrar que na propriedade da multiplicação associativa, nós vamos associar vários fatores de diferentes maneiras e o resultado não vai ser o mesmo. Podemos colocar parênteses e saber fazer a nossa operação de forma correta, mas lembrando que o resultado sempre tem que ser o mesmo. Se o resultado for diferente, a nossa continha está errada. E por último, nós temos... Por último, não, confundi. Nós temos mais um depois do elemento neutro. Mas, no elemento neutro, a gente sabe que o resultado da multiplicação de qualquer número natural é sempre o próprio número. Então, eu sei que na propriedade da multiplicação, quando eu falo de elemento neutro, é que qualquer número natural que eu multiplico por 1 é sempre o mesmo número. Agora sim, por último, a distributiva. A propriedade distributiva relaciona a multiplicação com a adição ou com a subtração também. Com ela, podemos fazer a multiplicação de cada uma das parcelas da adição e realizar a soma por último, obtendo o mesmo resultado se fizéssemos primeiramente a adição e a multiplicação. A gente não pode esquecer que para multiplicar um número por uma adição, multiplicamos esse número pelas parcelas, uma de cada vez. A gente não pode esquecer que tem que ser uma de cada vez e somamos aos resultados obtidos. Também temos que lembrar que para multiplicar um número por uma subtração, multiplicamos esse número pelos termos da subtração, separadamente, e subtraímos os resultados obtidos. E agora, para finalizar, vocês têm como atividade a resolução da página 65 do nosso livro e a gente vai estar juntos no próximo vídeo, talvez na próxima semana. E é isso, gente. Beijo, se cuidem, fiquem em casa e até mais. Saudades!